Queria agradecer a oportunidade, dizer que eu tenho uma grande simpatia e afinidade com os institutos de pesquisa do Estado de São Paulo, porque eles representam, para nós que somos da área não governamental, a abordagem científica que permite decisões bem informadas em políticas públicas. Esse eu acho que é um ponto que para nós é fundamental. Eu estou aqui falando como presidente do PROAN, que é um instituto voltado a políticas públicas, a área ambiental. A minha fala vai ser sobre Estado, Ciência, Desenvolvimento e Sustentabilidade, e aí é bom a gente lembrar o que seria uma capacidade institucional onde você tem a decisão bem formada para políticas públicas. Sócrates, quando estabeleceu o estado do bem, que era o princípio de você ter decisões que seriam voltadas ao bem de todos, ele colocava que a ética, o bem maior, seria a situação ideal para que houvesse um modelo de governo. Isso significa que Sócrates defendia o governo daqueles que têm sabedoria, daqueles que têm conhecimento, daqueles que podem aportar, de fato, elementos para uma boa decisão no meio público que seja voltada ao bem da coletividade, ao bem de todos. Então, Sócrates sustentava que a ética e o conhecimento, que ele sintetizava como os filósofos, seria o ideal para se estabelecer modelos de governo. Na verdade, o que Sócrates colocava é que o conhecimento é importante. Os desafios de uma gestão pública e da contribuição de institutos de pesquisa, de cientistas, é muito diferente do que ocorreu no século XVIII, quando você tinha a barreira que era defendida, por exemplo, por Thomas Malthus, uma equação de grande população versus produção de alimento. Um desafio bastante limitado e quase colocado num plano rural, né, que era a questão da produção de alimentos versus população. Então, esse era o desafio ambiental colocado por Malthus. E hoje, a nossa realidade é completamente diferente. Né? Nós estamos numa realidade planetária onde você tem os tipping points, que são os pontos de inflexão planetários, que a gente pode exemplificar aí como principal sendo as mudanças climáticas. Nós temos a possibilidade de um efeito cascata entre esses pontos de inflexão planetários. O aquecimento global pode levar a um fenecimento da vegetação, um fenecimento da floresta amazônica, uma alteração, por exemplo, das correntes marítimas que fazem a regulação climática do planeta, a liberação do permafrost, que é o carbono existente na região do Ártico, né? A questão também do derretimento das geleiras. Então, esse processo de desafios planetários, ele acaba por implicar no sistema de gestão estatal, onde a informação científica ela é fundamental para a correção dos rumos daquilo que nós entendemos como antropoceno, que é a intensificação das atividades humanas numa situação em que você tem um extrapolamento das alterações aceitáveis dentro dos ecossistemas e para o planeta, né? Então, nos últimos 50 anos, houve uma grande modificação que nos afastou muito daquela equação colocada por Thomas Malthus, que era simplesmente de uma contraposição entre crescimento populacional e, por outro lado, capacidade da sociedade de prover recursos para que essa humanidade ela tivesse uma vida com qualidade. Eu coloco tudo isso para dizer que o Estado de São Paulo é um microcosmo desse processo todo que nós estamos nos referindo aqui, que é o processo global de extrapolamento de capacidade de suporte dos ecossistemas. E aí, para enfrentar essa situação, é preciso que a gente tenha um aparato científico estatal que seja eficiente para a formulação de políticas públicas. E o que acaba acontecendo é que o governo, ao longo dos anos, para enfrentar esse desafio, não empoderou a área técnico-científica das instituições de pesquisa, mas, pelo contrário, ele está diante de uma situação onde a desconformidade ambiental gerada pela precariedade de ações ao longo do tempo levam a atitudes que simulam o sentido de
acobertar a insustentabilidade sob um manto de gestão para que não haja esse empoderamento da ciência, o que levaria à execução de outras políticas públicas que não as de interesse hoje do governo do Estado de São Paulo. E aí eu chamo a atenção para algumas questões que são, por exemplo, a desconformidade na área industrial com poluição, a desconformidade na área imobiliária, com a ocupação do território, onde nós temos, no Estado de São Paulo, uma situação de metropolização, não é? E aí você tem uma especulação imobiliária gigantesca, e você tem também uma situação de desconformidade em termos climáticos, que deveria levar a uma série de medidas que o Instituto, por exemplo, Geológico, teria uma contribuição fantástica, assim como os demais institutos, como o Instituto Florestal, o Instituto de Botânica, etc. Então, essa realidade paulista hoje, ela se retrata nessa forma. Você tem uma grande capacidade técnica instalada dentro do sistema e, por outro lado, você tem um faz de conta governamental que tenta abafar esses setores, e esse foi o principal motivo da extinção dos institutos de pesquisa do florestal, do botânico e do geológico. E nós tememos que essa situação se expanda para os demais institutos que se veem fragilizados, ameaçados, diante dessa lógica de faz de conta estatal para manter o status quo das atividades econômicas. Eu queria colocar um pouquinho do desafio que nós estamos enfrentando com a perspectiva para 2100. Os franceses estão preparando uma legislação porque eles adotaram como realidade o cenário de 4 graus para 2100, bem distante da nossa perspectiva de pensar que nós vamos ter 1,5 graus apenas se tomarmos todas as medidas. Então, a comunidade europeia, no geral, mas principalmente a França, já coloca claramente que deve se preparar a sociedade humana para 4 graus de enfrentamento. Quando se fala de 4 graus de temperatura média planetária, nós estamos falando, num país tropical como o Brasil, de uma temperatura muito mais elevada nos picos, não é? Quando você tem picos de ondas de calor, etc. E isso traz um enorme desafio para a agricultura, a segurança alimentar, a questão hídrica, a questão das nossas florestas, para as nossas cidades, não é que você tem aí os desafios que transformam a própria assistência social para se tratar de lidar com uma situação como uma macrometrópole como São Paulo, onde a assistência social talvez deva se acelerar um pouco à europeia, da Itália, da França, quando as ondas de calor levaram ao isolamento de idosos, não é? Onde houve necessidade de uma atenção especial. Então, todos esses desafios, eles demandam um prognóstico, que normalmente é o prognóstico trabalhado pelo setor da ciência, né, que poderá imprimir aí diretrizes para o desenvolvimento, para a adaptação, para a mitigação, para que a gente não tenha situações de emergência no futuro. Preparar São Paulo para as mudanças climáticas é estar, também do meu ponto de vista, que compartilho que o pior cenário trabalhado pelo IPCC é o cenário realista, não é? De estarmos preparados para 4 graus até 2100. Então, essa realidade, ela implica na compreensão de que o modelo de governança que nós temos hoje em São Paulo, onde não se privilegia a ciência para que ela dê o tom nas políticas públicas, é um modelo completamente anacrônico e condenável, porque ela condena a sociedade paulista a uma situação de mediocridade no desenho dos cenários. As medidas que são colocadas como mitigação são medidas extremamente ineficazes, pontuais. Esse jogar a ciência para baixo do tapete está provocando que toda adaptação da economia, toda adaptação do setor privado, ela seja feita numa perspectiva irreal, não de acordo com as necessidades reais de proteção da saúde, do ambiente, como preconiza a nossa Constituição Federal, né? Então, eu queria defender aqui esse aspecto do fortalecimento da ciência, da autonomia dos institutos, que a pesquisa científica ela não seja voltada
para os interesses de mercado, mas ela seja voltada para o melhor interesse público, né? Que a gente tenha uma capacidade de inserção da ciência na decisão das políticas públicas estatais. E eu acho que essa lacuna em que estamos entrando e que está se aprofundando, onde a ciência é deixada de lado, os institutos são deixados de lado e as decisões são meramente políticas, estão nos levando a acumular um passivo ambiental e uma inação que vai custar caro à sociedade paulista no futuro, né? Então, essa capacidade de inserção da ciência, do conhecimento, para uma política de meio ambiente para o Estado de São Paulo, é uma lacuna enorme hoje. E eu chamo a atenção para esse efeito Pinóquio, né, que é o faz de conta, fazer de conta que está se fazendo alguma coisa, quando, na realidade, essa ação estatal ela não é compatível com o cenário que nós estamos colocando como cenário a ser superado, né? Então, eu queria, com essas palavras, dizer do meu apreço, né, da minha perspectiva desse empoderamento dos institutos de pesquisa para a elaboração de políticas públicas do Estado de São Paulo, da importância de todos os setoriais, eu vou exemplificar aqui com aqueles que foram extintos, né, que é o geológico, o de botânica e o florestal, e quanto esses institutos eles já estão fazendo falta para uma discussão de sustentabilidade no Estado de São Paulo. Então, eu agradeço o convite, agradeço a apresentação gentil da doutora Patrícia, o convite da Associação de Pesquisadores, e fico à disposição para o que for necessário. Obrigado. Somos nós que agradecemos, Bucuí, pela sua presença aqui, né, para poder dar para a gente esse panorama mesmo, né? É muito importante a gente ter consciência do que está acontecendo, né? Não só na parte ambiental, mas na parte de ausência de ações que nossos governantes aí estão deixando muito a desejar. Realmente a ciência deveria nortear o nosso governo e não outros interesses, né?